メイス様、東京で、ご立教されて、1944年にまず箱根新仙峡の方に引っ越します。Meis Sama, quando começou a obra em Tóquio, então no ano de 44 ele se mudou para Hakone, vindo de Tóquio. Então nesse mesmo ano, 44, comprou esta casa. Então entre aqui e Hakone iniciou a construção e a partir daqui comprou o terreno onde hoje é o solo sagrado de Atami. A construção dos dois solos aconteceram simultaneamente. Em 1944, como todos sabem, estávamos em guerra e naquela fase bem agressiva, né, bem forte da guerra. Nessa época, né, como o Japão inteiro estava em guerra, muitos membros receberam de Meiji Sama essa caligrafia Komyo, que servia como proteção contra bombardeio, contra mísseis. As igrejas tinham tronizada a imagem de Kannon Sama. Então a orientação era, se acontecer alguma coisa, se a coisa se apertar, coloque por cima da imagem de Kannon, essa caligrafia Komyo, e faça 3 orações a Matsunori. Ogawa Eitaro Sensei. Esse é o reverendo Ogawa Eitaro. Ele faleceu com 101 anos e até os 96 anos era ele que recebia os membros aqui para contar essas histórias. Como que ele recebeu aqui na época é esse aqui, ó. Em 1945, no final da guerra, 10 dias antes do fim da guerra, ele é de Guma, da região de Guma, mas foi convidado pela igreja de Maebashi para fazer um aprimoramento de 3 dias. No final do primeiro dia de aprimoramento, no final do dia, a sirene começa a tocar por toda a cidade. Americano 120 km. A tradução está simultânea agora, né? Então a sirene tocando, 200 aviões americanos sobrevoando a cidade. E aí todo mundo gritando, né? Fujam, vão para os bunkers, corram, se escondam. O reverendo Ogawa, que estava na difusão, lembrou da orientação do Komyo, subiu no segundo andar onde ficava a imagem de Kannon, colocou por cima e fez as 3 orações a Matsunori. Ele falou, qualquer um nesses momentos sai correndo, vai tentar se salvar e tal. Mas subiu, fez a oração, e aí quando estava saindo da casa, viu uma escada. Pôs a escada no telhado, subiu no telhado e começou a se salvar. Imagina os aviões vindo, as bombas caindo e ele lá no São Jorge. Imagina, eu fico imaginando os pilotos lá de cima olhando e falando assim, quem que é esse maluco aí? Então imagina a quantidade de bomba caindo, essa força, né, da bomba, o calor das bombas lá e ele no São Jorge. Estava com um relógio de couro no pulso, e do braço que estava no São Jorge, né? A pulseira do relógio derreteu e caiu. Se tiver uma temperatura que queima a pulseira do relógio a ponto dele cair, não era para ter queimado a pele? Com a pressão das explosões assim, um dos sapatos, ele não sabe até onde foi parar. Saiu do pé. A força que leva um sapato do pé levaria a perna, certo? Então, estava iniciando Jorei, recebeu o milagre de não acontecer absolutamente nada com ele. Ele conta que enquanto no Jorei via os mísseis caindo e aí cerca de 30 metros de altura era como se ele desviasse. Quanto tempo ele ficou lá eu não sei dizer, mas imagina os 200 aviões indo e voltando, porque a ideia era a aniquilação do local. E quando isso terminou, tudo absolutamente destruído, e no terreno da igreja, 27 projéteis de míssil fincado na grama, no chão, sem ter estourado. No jornal da época saiu essa foto de como ficou a cidade. Não tinha nada. A foto não é da igreja, né? Mas num lugar como esse, onde estava a igreja ficou intacta. Todos os 23 membros que estavam lá dentro no aprimoramento não sofreram absolutamente nada. É um número muito grande de pessoas que, né, foram queimadas, pedaços do corpo arrancado e tal, vendo uma única casa em pé. O que acontece? Todo mundo vem, me ajuda. Então, tinha gente até que faleceu recebendo Jorei. Então o reverendo Ogawa veio até aqui o Tozonso para relatar para Meishu Sama que tinha recebido esse milagre. E aí Meishu Sama explicou para ele por que isso aconteceu, né, dos mísseis. Porque quando entroniza a caligrafia Komyo,
forma-se uma coluna de luz de 20 mil metros. E é essa coluna de luz que afasta os luzes. E a gente percebe que realmente as caligrafias de Mirsama expressam o que nela está escrito, manifestam o que nela está escrito. A terra natal dele, né, do Reverendo Ogawa, lá em Niigata, é muito frio. No inverno chega a acumular 2 metros de neve. Então, naquela época, ainda mais durante a guerra, não tinha nem como comprar, adquirir óleo, essas coisas para os aquecedores, que na época não eram elétricos, né? Então, eles ministravam, recebiam jorei no frio da época. Então, quando o Reverendo Ogawa veio para cá e relatou isso a Mirsama, no dia do Gomenkai aqui com ele, quando ele estava saindo para voltar para Niigata, um dedicante falou: vem cá, Ogawa, Mirsama pediu para te entregar isso daqui para você colocar lá na igreja de Niigata. A caligrafia na ocasião era essa, que se lê de lá para cá, Shunko, que é a leitura de lá para cá, mas a tradução daqui para lá, é a luz da primavera. Aí o reverendo relata que quando colocou na parede, imediatamente as pessoas que vinham entrando na sala percebiam: ué, por que aqui está quentinho? Esse é um dos exemplos de como a caligrafia manifesta o que nela está escrito. Então logo depois que a guerra acabou, todos sabem, o Japão perdeu. Então imagina a situação das pessoas, do país, muita gente sofrendo, gente sem ter onde morar, gente sem ter o que comer, muito sofrimento. E só lembrando, durante a guerra, a Mirsama não parou a construção dos solos sagrados. Então, mesmo no meio de toda essa dificuldade, os dedicantes sabiam que Mirsama precisava de arroz para servir para os dedicantes aqui da construção. E Niigata, onde é esse local bastante frio, também é muito famoso aqui no Japão pela produção de arroz. Produz muito arroz lá. Mas ainda, como estava em período de guerra, tinha uma lei, né, que não podia transportar arroz de uma província para outra, como se fosse de um estado para o outro lá no Brasil. Se pegasse transportando de uma província para outra, era confiscado. Mesmo sabendo dessa proibição de transportar, falou: mas a gente precisa levar arroz para Mirsama, então vamos. Ele e mais 3 discípulos, 3 membros lá da unidade, cada um com 30 quilos de arroz nas costas, entraram no trem e vieram, com a cara e com a coragem. Eu não sabia nem se ia conseguir entrar no trem, porque se soubesse que ia levar, indo para aquele lugar, já não deixaria. Eu não sabia se ia entrar no trem, não sabia se chegaria aqui com esse arroz, mas enfim, põe nas costas, não falar nada e vamos ver o que vai dar. Então entra no trem, vem o gatão, tudo tem sonoplastia. Gatão do trem. Aí entrou, passou por uma grande estação. Quando parou numa grande estação, entraram os fiscais e começaram de lá para cá olhar bolsa por bolsa se tinha arroz. Como eles colocaram o arroz em cima, assim, eles estão vindo, o pessoal chegando. Aí o reverendo falou assim: ó, vocês ministram jorei no arroz, que eu vou ministrar jorei no guarda. Estão vindo, chegando. Chegando bem pertinho, pensaram: Mirsama. No banco da frente tinha uma pessoa com arroz. Aqui tem arroz, pode ir buscar que aqui tem arroz, pode ir buscar. Toda essa fiscalização era enquanto estava parado na estação. Então no banco da frente falou: tem um aqui, pode levar, tal. Começou um barulhinho, e aí começou a falar: o trem vai partir. Ele falou: então vamos sair. Aí a pessoa que estava ali para fazer a conferência saiu com todos os demais fiscais. O trem faz gatã em português também, tá? O trem saiu de novo e chegaram aqui em Atami 11 horas da noite. Da estação para cá, é um pouco abaixo de onde a gente desceu ali. É 10 minutos, se vier andando, vem 10 minutos para cá. Mas já eram 11 da noite. Então falaram: não vamos incomodar a Mirsama agora, vamos dormir aqui na estação e a gente entrega amanhã de manhã esse arroz. Até porque a Mirsama não sabia que eles estavam vindo, certo? Então, com todos esses pacotes de arroz, com os seus pertences e tal, como nós falamos, isso aqui estava um inferno, né? Então, muita gente passando necessidade, tinha perigo de ficar na estação. Então, ciente desse perigo, eles falaram assim: bom, então, a gente não incomoda, mas vamos lá só levar o arroz e aí a gente amanhã fala com o Mirsama. Então, ele veio aqui na frente, bateu na porta e falou assim: ó, eu vim só, é o Ogawa, eu vim só deixar o arroz, amanhã eu falo com o Mirsama. Estava fechando a porta para sair. Aí ele falou: então, eu tô indo, mas amanhã eu volto. Quando eu estava fechando, estava saindo, o dedicante falou: Ogawa, pera só um pouquinho. Há 3 horas o Mirsama orientou pra gente que o Ogawa, vindo de Niigata, trazendo arroz, com mais 3 pessoas, chegariam aqui às 11 horas. E como não teriam onde ficar, pediu para
pediam para que preparasse um local para vocês dormirem. E aí ele, né, agradecido, entrou. A gente vai conhecer essa salinha daqui a pouco, esse quarto daqui a pouco. Quando eles entraram lá, tinha 4 futons, que agora já sabe o que é, 4 futons ali preparados para eles dormirem. E aí os 3 dedicantes ali chegaram para o Reverendo lá e falaram assim: Sensei, como que ele sabia? Ninguém avisou nada. E ainda com detalhe, né? O Ogawa chegando às 11, vindo de Niigata, trazendo arroz. Como que ele sabia? Perguntaram para o Reverendo Ogawa. Ele falou: eu ouvi isso direto do Reverendo Ogawa. Ele, né, na posição de sensei, né, sensei? Na posição de sensei, ele tem vergonha de falar, eu não sei. Então vieram perguntar para ele com toda a convicção, falou assim: Deus sabe de tudo. Com toda a convicção. Só que quando o próprio Reverendo Ogawa foi dormir, quando deitou, falou assim: por que será? Respondeu com convicção porque ficou com vergonha de falar que não sabia, mas mesmo ele, como ele sabia, né? Disse que não conseguiu dormir direito à noite pensando nisso. E aí na manhã do dia seguinte vieram ao encontro de Mersama para agradecer por ter, né, hospedado os 4. Ele não perguntou nada para Mersama, mas estava com isso ainda dentro dele. Como que ele sabia? Como que ele sabia? Então esse sentimento estava dentro dele ainda. Aí ele não perguntou nada para Mersama, mas Mersama explicou. Ele falou: quando vocês pensam em vir para cá, o Sonen, o espírito de vocês vem e se conecta a mim. Quando se conecta a mim, a luz de mim vai até vocês. E isso é que cria condições, proteção para que cheguem aqui dentro. Mersama não está aqui em vida, mas eu tenho certeza que hoje ele sabe que os senhores viriam aqui. O Reverendo Ogawa falava que até essa oportunidade, ele sempre falava: eu dedico muito, eu estou me esforçando muito, eu estou me encaminhando muito, eu tenho sorte e as coisas acontecem, eu. Mas nessa ocasião ele entendeu que tudo que estava acontecendo era permitido por Mersama, era graças a Mersama, era graças a essa conexão com Mersama que as coisas aconteciam. Eu acho que ele não falou, né, que tinha, no começo, ele falou que tinha restrição para reunião de até 11 pessoas, não tinha falado, né? Que ele está fazendo menção agora, a gente acabou de falar da outra vez. Nessa época da guerra, tinha uma restrição de até 11 pessoas, poder reunir só até 11 pessoas. Então, com o término da guerra, essa restrição que era feita na salinha ali, era só 11 pessoas, com o término dessa restrição passou a ser feito aqui o encontro comercial. E aí o encontro começava com Amatsu Norito, Zengen Sandi, e sabe os salmos que a gente lê 3 hoje? Na época eram 18. Então, assim que terminava a oração e a leitura dos poemas, que tinha purificado todo o ambiente, o locutor falava, né, entrada de Mersama. E aí eu vi o barulho do caram do sapatinho, da sandália de Mersama, ele entrava por aqui e ia por trás da mesa. As pessoas todas em reverência para receber. Então ele assim chegava e perguntava: tem alguma pergunta? Então aí os membros, os ministros, os reverendos, iam relatando os milagres, iam relatando as dificuldades e tal. E aí, nessa interação com o Mersama, todos recebiam muita luz para voltar para as suas unidades. Então, hoje estamos aqui neste local de encontro com o Mersama. Eu estou convicto de que os senhores não estão aqui sozinhos, todos estão com muitos antepassados juntos. Então, eu gostaria de poder proporcionar 3 minutos de encontro com o Mersama. Pode ser? Não importa o que, pode ser seu, pode ser da família, mas vamos relatar do jeito que estiver sentindo para Mersama.